Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. De 20 de novembro do ano passado, 2022, a 26 de novembro deste ano, 2023, estamos celebrando o terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. A iniciativa comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. A Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB escolheu como tema deste ano vocacional Vocação, Graça e Missão. E o lema, Corações Ardentes, Pés a Caminho. O coração que arde ao escutar a palavra do ressuscitado e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encontro com Cristo. Subiremos a montanha qual Jesus. A Igreja no Brasil celebra o terceiro ano vocacional. Inspirada pelo tema Vocação, Graça e Missão, toda a comunidade cristã é chamada a animar, cultivar e formar as vocações. A estação vocacional. Com os corações ardentes e os pés a caminho, sigamos a palavra do ressuscitado e anunciemos o encontro com Cristo. Ano Vocacional 2023. Acompanhe em anovocacional.cnbb.org.br e nas redes sociais. Participe das atividades em sua comunidade eclesial. É tempo de celebrar o chamado que Deus nos faz. Como graça e oração. E nós vamos conversar sobre esse tema hoje, neste mês de agosto. E para a nossa conversa, eu recebo o padre Guilherme Maia Júnior, que é assessor da Comissão Pastoral Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB, e o Marcos Túlios, que é coordenador nacional da Pascom Brasil e membro da Comissão de Comunicação do Ano Vocacional. Recebo vocês agora com muito carinho. Primeiro, uma saudação especial ao Marcos Túlios, que foi apresentador desse programa. Imaginem vocês a minha responsabilidade. Muito bem-vindo, Túlio. Padre Rafael, uma alegria e uma honra também estar com você neste programa, no Ponto 3, sobre esse tema que é tão caro, e também àqueles que nos acompanham e ao Padre Guilherme, com quem vamos dialogar nesse espaço. Ok, também aproveito para saudar e dar as boas-vindas ao Padre Guilherme, lá da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Muito bem-vindo, Padre Guilherme. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. É uma alegria poder estar juntos para a gente tratar desse tema tão bonito, que é a vivência do ano vocacional, e desde aqui da CNBB nós transmitimos a nossa alegria e felicidade de estar aqui nesse programa, também com o Marcos e com todos vocês, para a gente construir essa cultura vocacional. Aqui na TV Pai Eterno nós estamos, vamos dizer assim, mais à vontade para conversar sobre esse tema, porque a nossa última romaria, a romaria realizada este ano, junto ao Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, teve como tema O Pai Eterno chama, o Pai Eterno nos envia, um tema vocacional. Portanto, nós estamos bem à vontade para conversar isso com vocês. Eu começo com o Padre Guilherme, justamente para a gente... Nós estamos em plena realização do ano vocacional, não é? Estamos já há vários meses com essa vivência. Então, só para quem já caminhou e para quem ainda vai caminhar, todos nós vamos caminhar até novembro com esse tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito de como é que esse tema foi escolhido, não é? Vocação, graça e missão. Como é que foi esse processo? Como é que a comissão nos apresentou essa proposta? Muito bem, então, como tudo que a gente faz na nossa igreja é um processo de comunhão, nós estamos vivendo, esse processo sinodal, do sínodo sobre a sinodalidade, comunhão, missão. Então, nós construímos este tema, vocação, graça e missão, ouvindo todos os organismos que pertencem à nossa ação evangelizadora da igreja no Brasil.
né, ouvir os animadores vocacionais, ouvir as juventudes, os missionários, os ministérios ordenados, a vida religiosa, e aquilo que nós conseguimos colher de todas essas pessoas, né, de todos os organismos, e também das pessoas das mais simples, né, as que têm uma cultura maior, foi que nós pudéssemos expressar nesse ano vocacional uma igreja mais samaritana, uma igreja mais sinodal, uma igreja que pudesse estar presente, né, aonde tantas pessoas não querem estar, né, mas como Jesus esteve, também nós precisamos, né, ali trilhar os nossos caminhos. Então, por isso foi escolhido esse tema vocação, graça e missão, tendo como olhar o chamado que Jesus faz, o dom que Jesus dá a cada um de nós, esse chamado que é livre, é espontâneo da parte do Senhor, né? Deus chama aqueles que Ele quer, como Ele quer. E no chamado dos apóstolos, a gente percebe isso, né? Jesus que chama aqueles pescadores, aquelas pessoas simples, aquelas pessoas que não têm tanto estudo, mas Deus chama e capacita essas pessoas. Por isso, a vocação é um dom de Deus, é uma graça, porque Deus chama aqueles que Ele quer de maneira gratuita, e é missão, porque aqueles que Jesus chama, aqueles que o Senhor chama, aqueles que respondem a esse chamado, se fazem sacramento de doação para o outro. Então, isso é muito bonito. Então, essa construção do tema foi feita a partir de consultas, a partir de reflexão, que permeou por todos os campos que compõem a ação evangelizadora da nossa igreja. Certo, muito interessante conhecer essa gênese, conhecer essa origem, para a gente poder também se comprometer ainda mais, sabendo que fazemos parte de um processo sinodal, que, aliás, o Marcos Túlio entende bem, porque aqui todos os sábados na TV Pai Eterno ele nos apresenta um programa especial sobre a sinodalidade da igreja. Então, Túlio, vou pegar por aí, mas vou te perguntar como é que foi o desafio para quem cuida da PASCOM, quem cuida da pastoral vocacional, que perpassa todos os ambientes da igreja, como é que foi preparar e agora estar realizando o ano vocacional? Bom, Padre Rafael, é muito interessante a gente pensar nessa dinâmica de comunicação da vocação, porque partindo do próprio objetivo do ano vocacional, que é gerar essa cultura vocacional em todos os ambientes, nas comunidades eclesiais, e uma cultura de todas as vocações. Eu acho que a primeira é a gente romper o desafio de que falar de vocação é só falar de quem quer ser padre e de quem quer ser freira. Mas a proposta do ano vocacional, o terceiro ano vocacional do Brasil, é exatamente nós olharmos para todas as vocações, e isso inclui os leigos e leigas, todas as vocações, as mais variadas expressões na nossa igreja. E como o Padre Guilherme nos apresentava o tema, né, que é tão chamativo, graça e missão. A graça faz o coração arder e a missão coloca os nossos pés a caminho. E a nossa, né, contribuição, a nossa colaboração enquanto comunicação é exatamente de dar visibilidade e de proporcionar essa conscientização vocacional de que todos nós somos vocacionados, de que o coração de todos nós pode e deve arder, e por isso os nossos pés se colocam a caminho, como nos propõe o lema. E dentro da comissão de comunicação do ano vocacional, é uma comissão formada por diversas expressões, dentre elas a PASCOM Brasil, nós estamos buscando dar visibilidade àquilo que é vivenciado em cada comunidade eclesial. As iniciativas que estão acontecendo Brasil afora, e aí nós estamos dentro dessas duas temáticas tão caras e necessárias, que é a vocação e a sinodalidade, e nas peças, identidade visual, festas de padroeiro, temas, cartaz, convites de ordenação, nós vemos expresso tanto a identidade, o coração com os pés
a caminho, quanto esse lema. Então, eu acredito que, olhando para essa dimensão da comunicação, nós temos logrado bastante êxito e temos podido perceber que, ao ver nos folhetos litúrgicos, nas mídias digitais, nos canais, né, TV, rádio, na internet, as pessoas estão podendo se aproximar dessa realidade que é tão bonita. E a PASCOM, pela sua capilaridade, por estar presente aí no Brasil inteiro, são mais de 8.000 agentes em todo o nosso país, mais de 200 dioceses com PASCOM estruturada. A gente também tem fomentado para que todos possam abraçar essa proposta do ano vocacional e comunicar o ano vocacional. Muito interessante. Na CNBB, naquilo que a CNBB faz sempre para propor à igreja no Brasil inteiro, quase sempre as campanhas têm essas duas proposições, um tema e um lema. E como o Marcos Túlio disse agora há pouco, tem um lema também no ano vocacional que nós estamos vivendo, e eu queria pedir exatamente a palavra do Padre Guilherme sobre a importância do lema, né? Porque é lá retirado daquele episódio dos discípulos de Emaús. Muito bem, a importância desse lema é entendermos que somente com a consciência, né, desse encontro de Jesus que nos chama, nós poderemos realizar a nossa vocação e ser feliz, né? O coração que arde ao entender e ao encontrar o ressuscitado é um chamado para que cada um de nós possa entender que no mundo tão globalizado, no mundo em que tudo é muito fluido, descartável, nós possamos entender que a nossa vocação, que é algo permanente, é algo que deve durar, né, na nossa vida, nós possamos ter esse compromisso de ser feliz, né, não olhando somente a nós, mas também olhando para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, no irmão que sofre mais, entendendo que a nossa vocação não parte somente do nosso eu, mas ela também deve levar em consideração o outro. Por isso que ela também é missão. Então, o coração que arde, né, para que, entendendo esse chamado que o Senhor nos faz, nós possamos nos colocar a caminho. E esse a caminho nos convida sempre a entender que a cultura vocacional que o Papa João Paulo II nos convidou, né, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, a começar a construir dentro da nossa igreja, possa ser levada em conta na nossa pastoral, né, nos nossos ambientes. A gente pode se perguntar hoje, né, onde eu devo falar de vocação? Onde eu devo viver a minha vocação? Em todos os lugares, né? E os ambientes vocacionais, que é a família, que é a catequese, que são as redes sociais, que são os nossos grupos de jovens, são as praças, são todos os lugares em que a gente deve, primeiro, testemunhar que nós somos felizes. E para isso é preciso que eu, como padre, né, você como leigo, como casal, os religiosos, as religiosas, possam ser felizes e testemunharem essa felicidade que é viver a vocação. Muito bom. A gente começa a pensar com maior profundidade quando a gente sai daquele, vamos dizer, daquele conceito comum que responder à vocação é só ser feliz. É ser feliz, mas também ser feliz com os outros. Gostei muito porque o Padre Guilherme nos levou para compreender nessa direção. E eu queria perguntar ao Marcos Túlio justamente isso. Você falava agora há pouco que aquele senso comum aponta a vocação para padre, freira, mas a pessoa, assim, vamos dizer, um leigo que está atuando em alguma outra área, talvez não se sinta diretamente atingido por essa mensagem. Você, aí no serviço da comunicação, como é que a gente dá um passo adiante, né, para entender que vocação não é conversa só para padre e freira?
Isso é muito importante nós tratarmos, né, desse ponto e tomarmos consciência, porque a primeira vocação do cristão ela é fruto do batismo, né? Nós respondemos a este chamado de seguirmos a Jesus Cristo, e aí toda essa reflexão que o ano vocacional propõe, de escutar a voz do Mestre. Jesus chamou aqueles que ele quis, por isso é graça, não é nossa, é dele, né? Ele chama aqueles a quem ele quer, e esses que se sentem chamados se colocam a caminho, somos todos nós. É pensar que a vivência da vocação, a resposta, ela se dá num caráter de discernimento, e é um discernimento permanente. Mesmo os ministros ordenados, né, os de vida consagrada, após os votos, após a ordenação, eles também vivem em discernimento. Nós, leigos e leigas, cristãos leigos e leigas, também vivemos esse discernimento todo dia nos nossos chamados pastorais, nos trabalhos que fazemos. Então, é tomar consciência de que essa resposta ela é contínua. Assim como nós temos a necessidade de nos converter diariamente, ninguém está convertido eternamente, está pronto e acabado. A gente está sempre nesse processo, por isso está sempre a caminho, na graça dele, na graça de Cristo, né? No segmento. E o discernimento é isso, é pensar essa resposta por todos nós, todos os dias. É ter a consciência de que o ano vocacional ele é um período oportuno para a gente refletir e ter essa temática em alta, mas que ele não se encerra propriamente lá no dia 26 de novembro. Tem uma data ali, um marco, mas que é muito mais de um caráter de envio missionário propositivo, porque também os frutos deste ano eles vão ser colhidos ao longo do caminho. Muito interessante a gente lembrar disso que o Marcos Túlio está falando, para a gente entender que todos os anos são anos vocacionais, não é? O tempo todo a gente precisa lembrar disso, mas é claro que tem um significado especial quando se elege um ano para um aprofundamento dessa temática. Eu queria perguntar agora ao Padre Guilherme, justamente, eu sei que ainda não é tempo, não está na hora de fazer balanço, mas começou em novembro do ano passado, nós já estamos em agosto, que tipo de possível balanço pode se fazer desse ano vocacional, Padre Guilherme? Um balanço positivo, eu diria, por conta que o objetivo geral do ano vocacional é a gente poder dar passos na construção da cultura vocacional que é nos pedida pela Igreja. Então eu posso dizer assim que nesses 6 primeiros meses, nessa primeira metade do terceiro ano vocacional do Brasil, as nossas comunidades ganharam muitos espaços, muitos ambientes para se falar de vocação, né? Acho que esse é o grande objetivo, né? A gente poder criar ambientes dentro das comunidades, dentro das nossas paróquias, das dioceses, dos regionais, para que esse tema vocacional possa ser dirigido por meio da oração, né? Em primeiro lugar, que é aquilo que o Senhor nos pede, é o mandato do Senhor. Então, a oração do ano vocacional, ela é ouvida nos 4 cantos do país, né? Isso é muito bonito, as comunidades estão se empenhando nessa promoção vocacional pela oração. Também atividades missionárias que a gente vê Brasil afora com a juventude, isso é muito bonito, a gente está no ano da Jornada Mundial da Juventude e a gente percebe várias dioceses promovendo missões jovens com a temática do ano vocacional. Também é bonito de ver que também os ministérios ordenados, quantos retiros de clero tiveram essa temática do ano vocacional, a vida religiosa, quanto não se refletiu dentro das congregações, né, essa temática do ano vocacional. Também os cristãos leigos, né, na missão aí de catequista, que levam a batuta da pastoral da nossa igreja, a gente também percebe um envolvimento, né, na família, nos grupos de família, nas questões que tocam a iniciação à vida cristã, a catequese, que estão levando, né, essa provocação
da reflexão do ano vocacional adiante. Então, o balanço é muito positivo. A gente vê a nossa igreja do Brasil envolvida, né, nessa temática. Então, o nosso balanço é positivo. Muito interessante também lembrar, nós acabamos de encerrar a Jornada Mundial da Juventude e lá também os jovens, lá em Lisboa, tiveram a oportunidade de refletir e aprofundar uma passagem ali do começo do Evangelho de São Lucas, que é também, de algum modo, uma passagem vocacional. Nossa Senhora recebe um chamado especial, recebe uma missão grandiosa e se põe apressadamente a caminho. Então, é bonito ver como o padre estava dizendo para a gente, o padre Guilherme estava dizendo para a gente, o quanto que isso foi refletindo em tudo e tivemos essa oportunidade de também ver na Jornada Mundial da Juventude. Túlio, o padre Guilherme falou até agora mais ou menos os reflexos, os resultados, coisas bonitas que estão acontecendo na igreja, no país inteiro. E eu suponho que quem mexe com comunicação fica o tempo todo. Então, nós temos ainda aí 4 meses, 5 meses de trabalho. Como é que vão ser esses próximos meses para quem faz comunicação no ano vocacional? Sim, vão ser intensos, Padre Rafael, e principalmente nesse mês de agosto, que já é consagrado aqui na Igreja do Brasil como o mês vocacional, né? Então, as comunidades já estão sensíveis a essa temática e os próximos 2 meses também, que tem temáticas muito fortes, o mês da Bíblia e o mês missionário, também estão nessa profunda sinergia. Então, tudo que nós vamos refletir e realizar nesses 2 meses serão voltados para essa dimensão também do ano vocacional. As temáticas nos ajudam a pensar, a refletir e a ressoar esse chamado, esta graça e essa missão. E como foi uma proposta, né, da Comissão Central do Ano Vocacional e também da Comissão de Comunicação, nós temos aí experiências acontecendo no Brasil todo, não acontecem assim grandes momentos, eventos nacionais, para que essa cultura vocacional ela possa realmente acontecer nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses. A nível de comunicação, nos meses de setembro, outubro e novembro, nós teremos uma série de diálogos sobre vocação e comunicação, que vão ser transmitidas aí pelas redes sociais, pelo YouTube da CNBB e da CRB. Quem desejar acompanhar, ficar por dentro da programação, pode acompanhar nas redes do Ano Vocacional, no Instagram, no Facebook, no site do Ano Vocacional. Então, serão 3 encontros para refletir essas temáticas. E no encerramento do Ano Vocacional, nós teremos também uma missa que vai nos enviar, não para encerrar, passar a régua e fechar a conta, mas exatamente nesse sentido de nos motivar, de colocar, olha, o caminho, ele não se encerra aqui, o caminho continua. Então, essas são as principais ações que nós teremos ainda nesse período, né, nesse marco celebrativo do 3º Ano Vocacional do Brasil. Ok, muito obrigado, viu, por essa sua exposição e nós vamos nos engajar nisso. E agora, para terminar, porque infelizmente nosso tempo está acabando, vou fazer um desafio de comunicação para o Padre Guilherme. O senhor tem 1 minuto para falar ainda o que falta desse ano vocacional e para a gente concluir o programa. Tá certo. Então, penso que nós podemos dizer que precisamos responder, né, ao chamado do Senhor. E esse apelo que nos traz o ano vocacional é um convite para que toda a igreja possa se sentir convocada, para que a gente possa dar essa injeção vocacional aí nas nossas comunidades. Então, você que está nos acompanhando hoje, neste mês vocacional, não deixe para amanhã. Você que é agente de pastoral, você sacerdote,
bispo religioso, religiosa, cristão leigo, vamos estabelecer esse convite, essa grande graça de podermos testemunhar a nossa vocação, de podermos falar de vocação para a gente cumprir aquilo que tanto nos pede o terceiro ano vocacional do Brasil. E oxalá a gente possa daqui 5 ou 10 anos ter como fruto desse terceiro ano vocacional as nossas comunidades que falam, que rezam e que vivem a sua vocação. Muito bem, desafio cumprido, foi aqui cronometrado direitinho. E muito obrigado, quero agradecer por essas palavras e pela sua participação aqui no Ponto 3. Padre Guilherme. Tá certo, eu que agradeço em nome da CNBB, estamos sempre à disposição para a gente falar de vocação, para a gente espalhar esse odor, né, vocacional a todo o nosso Brasil. Obrigado a cada um de vocês pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado também ao Marcos Túlio. Marcos Túlio está em casa, esse programa é seu, praticamente você que o inventou. Muito obrigado, Marcos Túlio, por mais uma vez nos ajudar a levar adiante aqui a nossa missão. Obrigado, Padre Rafael. Uma alegria também ser mediado, conduzido por você nessa conversa tão agradável. Que quem nos acompanha esteja aí com o coração ardendo e, a partir desse ardor do coração, se coloque a caminho para responder esse chamado com alegria, a alegria do Evangelho. Um abraço a todos. Nós encerramos dessa maneira mais um programa Ponto 3, com um tema importantíssimo, maravilhoso e necessário para este mês de agosto, o mês vocacional. Nós estaremos de volta na próxima semana e esperamos por você. Um abraço e até lá.